Qual é a senha? Bem-vindo à Sociedade Paranormal. As portas foram abertas, bem-vindos! Agora você faz parte deste clã em busca de respostas para os mistérios da nossa raça. Eu sou o Bruno, seu anfitrião, e este é o episódio de número 35 do Sociedade Paranormal. Olha a gente de volta, mais uma quinta com vocês aqui no Sociedade Paranormal pra gente desmistificar os mistérios da nossa sociedade, da nossa raça. E você sabe que todas as quintas-feiras eu estou com um convidado muito especial aqui do meu lado para me ajudar, porque, gente, é tanta coisa boa que já passou por aqui pelo Sociedade Paranormal e hoje eu tô com o coração quentinho de novo, sabe por quê? Porque a nossa convidada... Não, antes de falar da convidada e do meu coração quentinho, eu vou perguntar pra você, já nos seguiu lá no Instagram? Não? Então corre lá, Sócio Paranormal e se inscreva, é o que eu vou falar hoje, porque eu quero logo começar esse papo, porque meu coração tá assim, e toda vez que eu vou entrevistá-la, gente, não é entrevista, né, é um bate-papo, o meu coração sai pela boca, porque ela, a maravilhosa dona desse podcast, porque foi a mais ouvida aqui do Sociedade Paranormal em 2023, nesses 6 meses de vida do nosso podcast. Tá aqui ela, a nossa alienígena, a nossa destruidora de sonhos, a nossa querida Carol Capel. Boa noite, Carol! Boa noite, gente, tudo bom? Nossa, eu tô assim, me achando, né, com essa descrição aí. A mais ouvida, a mais alienígena. A nossa alienígena querida. Você tá doido? Carol, que felicidade ter você aqui de volta. Tô falando sério, meu coração tá na boca. Eu sempre fico Isso aí nervoso. são sinais do sobrenatural, você sabe, né? Não, é de ansiedade. Gente, a Carol foi a mais ouvida do nosso podcast nesses 6 meses. É uma das mais comentadas lá. E a mais pedida para volta. Então, assim, não tinha como não ser um especial de Natal tão especial quanto o dela. É um presente do Sociedade Paranormal e um presente para mim ter ela aqui, porque, Carol, assim, você é maravilhosa e hoje obrigada, eu sei que a gente vai desmistificar muitos mistérios da sociedade. Sim, vamos tentar, né? Inclusive, a gente tá autorizado a destruir natais também? Podemos, gosto. Tem até muita assim, coisa sobrenatural para falar sobre o Natal, muita mesmo. É Se sério? quiser, podemos falar, sim. Você sabe que eu assim, há muito tempo eu não acredito em Natal, né? Eu nunca acreditei, né? Assim, acho que só quando eu era criança e minha mãe falava do Papai Noel, mas com 4 anos eu já suspeitava que era meu pai mesmo, que ele sumia na hora do que o Papai Noel aparecia. Então, assim, sério? pais e mães, vocês têm que melhorar esse esquema aí. Eu sempre tive medo do Papai Noel. Ah, medo eu não tinha, não. Eu tinha. Eu achava que ele era o velho do saco. Ah, Você ele lembra? parece, né? Aliás, porque ele tem um saco, né? E é um velho. Então, assim, a minha mãe passava o ano todo falando, não faz bagunça que o velho do saco vem te buscar. Aí depois se você fizer bagunça, o velho do saco... Vai ver um velho do saco no final do ano, entra de noite na sua casa, eu saía correndo no nível. Então, é meio será que essas duas histórias se unem? Vou pesquisar isso, hein? O velho do saco com o Papai Noel. Pode ser um antagonista do Papai Noel, sabe? Um Papai Noel maléfico. Pode ser. O velho do saco. E como, Carol, muita gente mandou perguntas aqui no Sociedade Paranormal para te fazer. Eu posso fazer essas perguntas para você aqui, porque eu acho que você vai gostar muito das perguntas. Claro, vamos fazer assim, então. A gente deixa para destruir o Natal no final do episódio, que aí o pessoal fica curioso e aí escuta até o final. Pode ser? Gosto, é assim. E, Carol, vamos aqui, assim, uma pergunta básica para você. Você acha que a gente já está chegando no fim do mundo? Não. No nosso Grand Reset? Não. Você acha que falta muito ainda? Não, eu acho que isso aí nunca vai chegar. Eu acho que as pessoas enxergam fins de mundo como fins dos problemas delas. Sabe assim?
e que até em algum nível elas anseiam pela chegada desse fim do mundo, porque aí é fim de problema também, né? Então eu vejo muito dessa transferência da responsabilidade para uma responsabilidade que não é dela. Tipo, o mundo acabou ou vai acabar, então não tenho que fazer nada com a minha vida. E isso, para mim, ele é muito justificável, até dentro das religiões mesmo, né? Tipo, é a vontade divina, então eu não tenho que interferir. Sabe aquela coisa assim? Deus quis, Deus proverá. Um negócio meio assim. Então, não sei, não acredito muito nesse fim de mundo, não. Eu acredito num colapso da civilização, aí é diferente. Para mim, o mundo vai continuar sendo mundo enquanto o nosso Sol não entrar em supernova. Enquanto ele não explodir, tá tudo lindo, maravilhoso. Não há indícios do Sol explodindo nos próximos milênios, então a gente pode ficar tranquilo quanto a isso. E a Terra vai continuar sendo a Terra, ela vai continuar esquentando e esfriando. O que talvez não continue existindo nela somos nós, porque aí é uma sociedade que ruiu, uma sociedade que acabou. Mas fim do mundo, não vejo dessa maneira, não. E parece que cada dia a gente recebe mais sinais desse colapso, né? Porque assim, as pessoas estão muito doentes, né? Principalmente psicologicamente falando. E o colapso da civilização vem primeiro do colapso interno, né? A pessoa precisa colapsar, ou seja, primeiro o colapso precisa ser individual, para depois isso acontecer em nível coletivo, né? E as pessoas estão surtando em nível individual, e esses surtos estão se espalhando para o coletivo. Então, eu vejo um potencial de colapso de sociedade, sim. E o que eu venho reparando ultimamente é que muitas doenças estão voltando, né? Doenças que já foram erradicadas voltarem. Eu, assim, ontem eu até estava conversando com alguns amigos a respeito disso, que a gente hoje come mais medicamento do que alimento, né? Concordo plenamente. Falei isso num podcast anteontem, inclusive. Que a gente come muito medicamento. E assim, por mais que a gente tenta sair fora disso, é praticamente impossível a gente ser livre 100% desse tanto de agrotóxico, né? Desse tanto de... eu lembro, a minha família é uma família que criava porcos, né? Uhum. Então, assim, meus bisavós criavam porcos para ter carne para comer no Natal. E aí, tipo, demorava 1 ano para poder matar o porco. E muitas vezes o porco não estava bom e aí não podia matar. Então só matava o porco 2 anos depois. Hoje a gente mata porco com 4 semanas, 5 semanas. É muito hormônio de crescimento, né? Então, eu acho que será que por conta disso, desse tanto de remédio, essa quantidade de a gente está adoecendo? Eu acho que existe uma indústria, eu falei isso num podcast essa semana, existe toda uma indústria alimentícia que precisa pagar suas contas, precisa remunerar seus acionistas, né? Precisa continuar nesse sistema, que é o sistema financeiro do planeta Terra, e essa indústria, ela propositalmente, ela serve a outras indústrias. Então, a indústria alimentícia está lado a lado com a indústria do emagrecimento, por exemplo, que é uma indústria, vende-se muito mais produto para emagrecer do que comida boa, né? Então, primeiro eu falei isso até num vídeo, primeiro eles criam o problema para depois te vender a solução. Então, você vê na década de 30, por exemplo, as pessoas eram, em sua maioria, saudáveis e magras, né? À medida que a gente foi tendo essa industrialização das comidas, esses alimentos ultraprocessados e, por consequência, da vida moderna, porque foi vendido para a gente que o que é a vida moderna? É uma vida onde as pessoas elas têm que ser práticas, rápidas, elas têm que ter tempo para fazer tudo durante o dia delas, e comida não é uma coisa que você tem que perder tempo, então você opta por opções rápidas, o fast food, por exemplo, né? E alimentos ultraprocessados. Então, por exemplo, você não pega mais um saco ou aveia e come ali o seu cereal. Você come a barrinha de cereal que é ultraprocessado de cereal. Porque foi colocado nas propagandas que isso é prático, rápido e tal. E aí a gente acaba consumindo muita coisa que não é natural. O nosso corpo não está acostumado a ter essa quantidade de compostos. Então, você vai acumulando muita química dentro do seu corpo, né?
E mesmo que você queira fazer uma alimentação mais saudável, a não ser que você tenha uma horta na sua casa e tudo seja orgânico, você está consumindo realmente pesticidas, agrotóxicos e tal, né? E aí, mais uma vez, como eu falei, eles criam um problema para te vender a solução. Então, hoje em dia, é muito rentável colocar no alimento o símbolo de orgânico. É orgânico, não tem pesticida. E é mais caro. Então, tudo isso, na minha visão, serve a um propósito de uma indústria que precisa continuar crescendo. E aí a gente tem várias indústrias trabalhando juntas, né, dentro do sistema. A gente tem a alimentícia com a indústria do emagrecimento, com a indústria fitness, que é essa indústria da academia, dos produtos, né, fitness, do shake, aquele monte de comprimido que o povo toma para crescer músculo, né? Que eu não vou lembrar os nomes agora exatamente. Tem o BCAA, tem a creatina. Nem sei os nomes. Tem um monte desses produtos. A gente tem trabalhando com isso, juntamente com isso, a gente tem a indústria de suplemento, ou seja, você não consegue adquirir as vitaminas que você precisa com essas comidas ruins, então você toma o suplemento, né? Além disso, a gente tem também a indústria farmacêutica trabalhando nesse intuito, porque quanto mais comida ruim você come, mais você adoece, mais remédio você precisa tomar. Então, tudo é um sistema, é como se fosse uma engrenagem, tá tudo muito bem, sabe, encaixadinho. Uma grande cadeia. Exatamente. Cadeia. E aí as pessoas, assim, infelizmente, quem mora nas grandes cidades não tem como. E aí, para piorar, eles ainda colocaram as pessoas dentro de caixas de fósforos, que são os apartamentos atuais. Então, assim, que não tem como você plantar. E também existe toda uma propaganda sobre isso, né? A propaganda do minimalismo, a propaganda do viva feliz. Você não precisa ter muita coisa para viver feliz. E daí você mora num cubículo, né? Que você nem tem janela, às vezes, para olhar para a luz do sol, né? Quando você acorda. É complicado. Essa é a grande sociedade. E você acha que assim, a gente está aproximando, né, desse colapso? A gente já está apresentando sinais fortes, né, que esse colapso está cada vez mais próximo? Eu acho que a saúde mental das pessoas é um grande referencial desse colapso. E a gente nunca teve uma crise sanitária tão grande assim com relação à depressão, à ansiedade. As pessoas hoje em dia elas tentam a todo custo aliviar as cabeças delas, né, com as coisas mais diferentes que você pode imaginar, desde a ayahuasca, que hoje em dia está servindo para escape das pessoas mesmo, né? A gente está falando de uma tradição milenar que tem toda uma história, mas as pessoas estão procurando para alívio, para escapismo, para fuga da realidade, tem gente se viciando. A gente está falando de drogas, né? Então, compostos químicos, até compostos naturais, por exemplo, a cannabis é um composto natural, mas que também vicia, que também tem seus malefícios, enfim. Então, a gente está falando de uma sociedade que está doente, mentalmente doente, que está passando por um monte de problema, que, assim, tem diagnóstico para tudo hoje em dia, e o diagnóstico não é feito por um profissional de saúde, o diagnóstico é feito pelo TikTok, ou seja, pior ainda, né? Você não pode ouvir uma pessoa falar sobre os sintomas dela que automaticamente você acha que você tem também. Aí, quando você vai procurar um profissional de saúde para ele fazer esse diagnóstico, esse profissional está vendido para uma indústria farmacêutica. Então, às vezes, você nem precisa tomar aquele tanto de remédio, mas ele está ganhando dinheiro e vai para conferências no fim do ano em Miami, com a família inteira, de graça, pago pela essa indústria. Então, ele está te passando ali um remédio que, às vezes, você nem precisa. E, principalmente, o que eu vejo nessa questão é que tem muita gente com problema espiritual tratando como se fosse problema mental. E os remédios psiquiátricos, né, os psicotrópicos, eles são uma fonte muito grande de fluoreto. O fluoreto, o fluoreto é a substância mais antipsicótica que existe. E o fluoreto, ele inibe as capacidades espirituais das pessoas. Então, não me admira que as pessoas estejam vivendo essas crises. Elas estão tendo manifestações sobrenaturais, elas estão coibindo essas manifestações espirituais com fluoreto e elas estão deixando de viver as próprias essências delas. E por deixarem de viver as próprias essências, essas crises todas ficam ainda maiores. Porque você imagina uma pessoa que está com depressão, geralmente é uma pessoa que está bem perdida. Ela não sabe qual caminho ela vai seguir, por isso ela se deprime, né?
E existem outros fatores, claro, mas geralmente é esse caso, né, da pessoa que está perdida, que não sabe para qual caminho seguir, está se sentindo de mãos atadas, enfim. E aí você vem e você tira a essência dessa pessoa com remédio, você tira aquilo que faz ela ser o que ela é com antipsicótico. Então, assim, além de tudo isso, né, a gente vê, por exemplo, em países como Estados Unidos e Canadá, pessoas extremamente viciadas em remédios para dor, porque esse remédio fornece esse alívio, né, esse escapismo, essa fuga da realidade. Tem um documentário na Netflix que se chama Oxycontin. Esse documentário fala sobre essa droga que é o Oxycontin, popularmente conhecido como Oxy, que é um derivado do ópio, né? Ele tem ali, é como se fosse uma morfina, e ele está causando uma imensa crise sanitária nos Estados Unidos, justamente porque as pessoas começam a tomar por dor, aí elas levam para casa esse remédio, aí os filhos dela experimentam, e aí quando vai ver tá uma sociedade inteira viciada nisso, e tem gente que não vai pela dor, mas tem gente que começa a tomar justamente porque sabe os efeitos que esse medicamento faz, é como se estivesse usando droga mesmo, né? Então assim, eu vejo essa crise dentro da saúde mental das pessoas, sabe? Porque as pessoas estão surtando muito. Tá muito difícil de controlar as pessoas hoje em dia. Controlar no intuito dela ser centrada mesmo. Não um controle, sabe? Um controle mundial, uma coisa assim. No intuito da pessoa conseguir viver bem mesmo, sabe? Conseguir ser autocentrada, conseguir fazer suas coisas. E por falar em Netflix, que filme que é aquele, hein? Um Dia Depois de Nós. Eu não entendi ele, Carol. Um Mundo Depois de Nós. Você assistiu o meu vídeo? Não, assisti, eu entendi depois do seu vídeo, né? Mas assim, não dá para entender. Nossa, você jura? Eu achei tão simples de entender. Para mim foi porque aquele cara lá, o George, ele fala 2 vezes o que tá acontecendo. Ele não afirma, mas ele fala o que ele sabe. E para mim aquilo ali já foi como resposta. Só que eu já tinha lido o livro antes, né? E o livro, o livro é mais literal que o filme. O filme tá meio com mensagens, assim, meio subliminares. Mas tem o muita livro mensagem é mais subliminar no filme, não tem? muita, Os quadros. Eu acho a que é ideia dos proposital. quadros, eu acho que é uma sacada muito boa, a ideia dos quadros. Sim, porque vai contando uma história não literal, né? Vai contando uma história nas entrelinhas, né? Só quem presta atenção mesmo nos detalhes vai conseguir pegar. Eu achei um filme. Ele é um filme leve, mas ao mesmo tempo ele é um filme que exige muito o seu pensamento, né? Que exige muito referências. Sabe assim? Ruim. Sabe o filme ruim? Você achou ele ruim? Eu achei ruim. Mas ao mesmo tempo eu acho que ele, mesmo sendo ruim, ele traz uma mensagem importante. Eu acho que a execução tá precária, sabe? Entendi. Talvez pudesse ter virado uma série, ter explorado mais algumas coisas que o livro fala. Que aí eu será que por isso, talvez, que muitas pessoas não entenderam pela má produção? Eu vou falar uma coisa agora polêmica, mas eu acho que as pessoas não entenderam porque as pessoas estão cada vez mais burras. Né? Eu acho. Eu assim, também penso. Teve um outro filme, lá pra 2020, eu acho, que era aquele Não Olhe Pra Cima, sabe? Que eu não gostei muito dele, não. Você gostou do Não Olhe Pra Cima? Eu não gostei. Pra mim ele é melhor do que desse de agora. O que acontece? Ele também não é um filme literal, mas ele é um filme sarcástico, irônico, que tira sarro dessa sociedade podre que a gente vive. Então, pra mim, ele fez mais sentido ainda. Então, o que eu acho que quando o filme é muito literal, as pessoas que têm uma inteligência mais defasada, elas entendem de uma maneira mais fácil. Tipo, o filme é isso, isso, isso. O filme foi literal. Agora, quando o filme é pra pensar, ele buga a mente das pessoas, entendeu? E as pessoas, elas não querem pensar hoje em dia. Elas não querem raciocinar o que está acontecendo. Elas querem a informação pronta. Por quê? Porque nós somos a sociedade de TikTok. Tudo está entregue rápido ali. Rápido e superficial. É isso que me irrita um pouco, essa superficialidade da informação, sabe? Tipo, nada a gente não sabe mais pesquisar, né? E quando a gente pesquisa, agora a gente coloca lá a inteligência artificial pesquisa para você,
A Isso. inteligência artificial Entrega pronto. edita para você, faz tudo para você. A gente está cada Entrega vez pronto. mais. A gente está no ócio mesmo. E Tipo assim, não exige que você tenha uma cognição, que você pense, que você forme a tua opinião. A opinião do outro já está pronta e muitas vezes por preguiça de formar a tua própria opinião, você aceita a do outro, sabe? igual o Uber. Você falou de opinião, eu peguei um Uber tem uns 3 dias. E aí parece que ele era pastor e geralmente eu entro tão focado com fone, sabe? E geralmente eu tô escutando os episódios até mesmo para poder postar e tudo mais. Ele pediu para me tirar o fone de ouvido para ele pregar para mim. Ele falou assim: você pode tirar o fone de ouvido para me falar a palavra de Deus para você? Aí, se você fala pra mim um negócio desse, eu falo, então na hora que eu sair, ao invés de eu te pagar, você me paga. Vamos inverter aqui, porque quem tá te pagando sou eu. Você está me prestando um serviço, eu não estou te pedindo nenhum adicional. Nossa, ele fez não tem isso. paciência com essas coisas, não. E você, Mas eu tirei o fone. a Eu esperei ele falar a primeira palavra. Quando ele falou a primeira palavra, eu falei assim: mas você sabe que você está errado, né? Aí ele tá assim: não sei. Eu falei assim: você acabou de me falar que Jesus está voltando. Ele falou assim: está voltando e eu sou da igreja salva. Eu falei assim: não, você não é a igreja salva. Porque a gente ficou para trás. Aí ele tá assim: como Nossa, que eu fiquei para você trás? bugou a mente do homem. Eu falei: não, nós ficamos para trás. Aí ele começou a perguntar o porquê. Aí eu falei assim: olha, deixa eu te falar. Eles falaram assim, segundo a Bíblia, né? A qual você quer me pregar. Não sei se vai fazer sentido para você, Carol. Se fizer, você me conta, porque eu acho que eu tô muito paranoico com isso. Segundo a Bíblia, fala que o arrebatamento ia acontecer quando a gente menos esperasse, né? E que as pessoas iriam morrer. Os salvos, né? Iriam subir aos céus, não levariam nada da terra, e que a gente, muitos crentes iriam sumir sem deixar explicação. Essa é a palavra. Aí, o que acontece? A gente teve uma doença inesperada, que foi a Covid-19, onde muitos morreram sem explicação e não levaram nada da terra. Muitos foram enterrados pelados. Verdade, a maioria. A maioria. Então, assim, depois do arrebatamento, viriam guerras. A gente teve 2 guerras após a Covid. 2 assim mais famosas, mas tem outras também. Tem outras, tem uma mas assim... na África, tem a de Taiwan versus China, tem outras. Teria a evolução do terceiro templo. Já estão querendo construir o terceiro templo, né? E aí eu te pergunto, será que a Covid foi o arrebatamento e a gente ficou para trás? Se foi, maravilha. Maravilha, porque assim, na minha visão, pelo menos, se eu fosse junto com essa galera crente chata, eu prefiro ficar no inferno mesmo. Mas eu buguei ele em outra parte. Eu já vou te deixar falar, mas essa galera que tipo acha que a sua religião é menos importante que a delas e por isso fica pregando pra você dentro do Uber. É complicado, né? A galera é chata. Mas enfim, você deu um tapão na cara dele. Não, mas ele questionou ainda. Ele falou assim: não, porque o principal sinal é que o anticristo vai marcar todo mundo com o sinal da besta. E eu nunca vou ser marcado, porque eu confio em Deus. Aí eu virei pra ele e falei assim: mas você já está marcado. Ele tá assim: não estou. Eu falei assim: você já está marcado. Você está trabalhando de quê? De Uber. Então, para você ter um Uber, você precisa ter o quê? Um celular. O celular você segura com qual mão? A mão direita. Para o seu telefone funcionar, você precisa de quê? De um chip da operadora. Ou seja, você tem um chip na sua mão direita. Projeta uma luz na sua testa. Você tem um chip na sua mão direita. Tira o chip do seu celular para ver se você paga, se você compra, se você pesquisa na internet, se você trabalha. Não. Ele parou o Uber e pediu para me descer. Realmente. Eu acho que tinha que ter, tipo, uma descrição no Uber, sabe? Vai pregar pra você ou não vai pregar pra você. Que aí você nem entra, você cancela a corrida. Eu acho esse negócio muito, sinceramente, muito chato, falando a real aqui.
Tipo, você só tá pegando um transporte, as pessoas elas misturam demais as coisas. O trabalho dessa pessoa não é te levar para o seu destino, então faça seu trabalho. Agora, se você estiver indo na igreja dele, é porque você quer ouvir o que ele quer falar. Aí é diferente. Agora, eu acho que as pessoas elas confundem muito as coisas, que elas não têm respeito pela crença do outro. Eu tenho certeza que você não é cristão. Certeza, só pelo pouco que eu te conheço. Aí você entra no Uber e a pessoa começa a falar um monte de coisa, te pede para tirar teu fone, ou seja, te tira das suas atividades, coisa que você nem pediu. Foi o que eu falei, eu falaria assim, não, você pode pregar à vontade, desde que quando eu sair do Uber, ao invés de eu te pagar, você me pague. Né? Porque eu tô te pedindo um serviço, você tá prestando, mas você não tá prestando do jeito que eu queria que fosse prestado. Então, se a hora que a gente sair, você pagar, para mim tudo bem, você pode falar o que você quiser. Se for o contrário, eu prefiro que o senhor vá em silêncio. Olha, eu não teria estrutura moral para morar no Brasil hoje em dia, porque isso não acontece aqui, fora do Brasil. Não acontece? Não acontece. Você entra no Uber, o motorista tá calado, ele nem te olha na cara, ele está calado. Ele fala Dzień dobry, que é bom dia. Quando você vai embora, ele fala do widzenia, dziękuję, tchau e obrigada. E é isso. E para mim isso é maravilhoso. Porque, como eu falei, é uma prestação de serviço. Imagina, você tá com reforma na tua casa. Imagina os pedreiros chegar na tua casa e começar a fazer uma pregação para você dentro da sua casa. Eu acho falta de respeito. Não dá. Independentemente da religião. Aproveitando esse gancho, a Mara Lima mandou uma pergunta para você bem legal, que é: você acredita que a Terra está caminhando para uma nova Terra regenerada? Também não. Eu não acredito nem no apocalipse, nem na regeneração. Eu acho que esse termo da regeneração, ele é um termo muito esotérico, criado por uma linha mais espiritualista, né, espírita e espiritualista, baseada nos estudos do Chico Xavier, do livro lá Exilados de Capela, até do próprio livro de Urântia, que vem mais uma vez para tentar explicar o sofrimento humano. Você sabe, né? A maioria das religiões, todas as religiões, essas coisas assim que a gente acredita, elas servem para dar significado para o sofrimento humano. Por quê? Porque nós somos seres emocionais, nós somos movidos pelas nossas emoções. E pra gente, se não tem significado, não vale. É tipo aquela coisa assim, morreu em vão, olha que pena, ficou doente em vão. Então a gente está sempre procurando, até por uma maneira assim de querer acalmar as nossas emoções, esse significado. Então, para as pessoas ter significado para tudo, é um acalento, sabe? E aí as pessoas começam a procurar significado em tudo, para que elas se sintam menos vazias. E para mim essa questão da regeneração, do planeta vai para a quinta dimensão, é mais uma procura dessa de significado, sabe? Tipo, eu tô sofrendo, sim, mas eu não vou sofrer em vão, eu vou sofrer porque a Terra vai ser regenerada, sabe, assim, é uma coisa meio que uma tentativa de acalmar, o que eu não vejo ruim, não, tá? Eu acho que as pessoas acreditarem em coisas fazem com que elas fiquem mais calmas, mais tranquilas, mais controladas, que o ser humano é bem descontrolado, né? O ser humano é bem, bem bárbaro. Então, eu não vejo ruim como as religiões, eu não vejo que elas são ruins, eu vejo que elas controlam os seres humanos dentro dos desejos, né? Porque os seres humanos são bárbaros, de natureza bárbara. Eles não fazem as coisas que eles queriam fazer, tipo matar, tipo roubar, tipo todos os 10 mandamentos, eles não fazem, porque se eles fizerem, quando morrer, eles vão para o inferno. Então, por eles acreditarem nisso, né, eles se mantêm dentro de um padrão menos violento. Então, eu não vejo isso ruim, não vejo como sendo uma coisa ruim. Só vejo como sendo mais uma tentativa de explicação de sofrimento, sabe? Eu tô sofrendo, mas eu tô sofrendo porque o planeta vai se regenerar. Não sei. Não sei no que eles exatamente acreditam. Gente, ela é maravilhosa por isso. Vocês perceberam, né? Vocês viram? Maravilhosa. Que louco, adorei. Não, mas eu realmente acredito nisso. Eu realmente acho isso.
A Gleice Martins, ela fez uma pergunta muito legal, que é uma pergunta que todo mundo fez depois do primeiro episódio que você participou aqui. Gente, se você não escutou o primeiro episódio, corre lá, tá aqui disponível, maratona todos os nossos episódios. O da Carol tá incrível no primeiro, a gente falou muita coisa, mas depois desse episódio, assim, a gente recebeu umas 10 perguntas iguais. Que é onde começou o interesse, né, o seu interesse pelos principais assuntos do seu canal, que é a paranormalidade, que é a ufologia. Como que surgiu esse interesse? Foi uma busca pessoal, porque eu sempre fui uma criança muito mal assombrada. Eu acho que a gente até falou sobre isso no outro episódio, né, que era aquela criança que via fantasma, via espírito, conversava com coisas que não existiam. Foi para todos os médicos possíveis e imaginários, e não, eu não sou esquizofrênica, igual as pessoas acham. Eu não fui diagnosticada com nenhum tipo de esquizofrenia e nenhum tipo de doença mental. Pelo contrário, o único diagnóstico que eu tenho, e é um diagnóstico complicado de ser falado, porque dá um ar de superioridade à pessoa, mas eu não quero que vocês pensem isso, eu só estou falando porque é real. Eu tenho diagnóstico de superdotação. E esse diagnóstico de superdotado, às vezes, ele é confundido com o diagnóstico de TDAH e confundido com o diagnóstico de autismo. Então, existem algumas pessoas, né, que têm ali uma síndrome de Asperger, é assim que fala, Asperger ou Asperger, não sei, que elas acham que é autismo, mas às vezes é superdotação. Então, já aconteceu comigo de algumas pessoas virem dar diagnóstico para mim, tipo seguidores, sabe? Seguidores que são psicólogos, psiquiatras. Ai, Carol, eu sei que você é autista. Ai, Carol, eu sei que você tem TDAH. Gente, eu não tenho. Eu sou uma pessoa muito focada, de verdade. Assim, se eu sentar para trabalhar, enquanto eu não terminar, eu não saio. Eu tenho muito foco para estudar e tudo, então eu não tenho nenhum distúrbio. Mas eu descobri, através de um neurocirurgião, que eu passei por muito tempo com ele, neurocirurgião, neurocientista, ele descobriu que eu tenho um QI elevado, né? E a superdotação, ela traz vários sintomas que antes era tido como doença. Então, reforçando aqui, eu fui uma criança mal assombrada, porém que não tinha nenhum distúrbio psiquiátrico. Então eu cresci a minha vida inteira dentro de centro espírita, na tentativa da minha mãe querer me ajudar. Minha mãe queria me ajudar porque assim, eu não dormia, eu, conversava, falava, mãe, tem alguém aqui no quarto, não sei o quê. Eu era uma criança muito mal assombrada. Então, dentro dessas minhas indas e vindas no centro espírita, toda vez que eu ia, as pessoas falavam assim, as pessoas que trabalhavam no centro, tipo os médiums e tal. Então, porque você tem uma mediunidade muito forte, falavam pra mim. E essa mediunidade, você vai ter que trabalhar isso, porque se você não trabalhar isso, você vai sofrer muito. E eu neguei isso por muito tempo, tipo, a minha vida inteira praticamente. Eu comecei a me abrir mais para esses assuntos quando eu tinha uns 27 anos. Por quê? Porque esses assuntos começaram a me perseguir, foi ao contrário. Não fui eu que fui atrás deles, eles começaram a me cobrar. Era um negócio assim, e todo mundo que tem mediunidade aflorada, avançada, sabe isso que eu tô falando. É uma coisa que você cede para esse lado, ou a sua vida fica uma bosta. É como se fosse qual que é a palavra? Como se fosse uma responsabilidade, talvez, que tipo, enquanto você não assume essa responsabilidade, enquanto você não assume para você mesmo, tá bom, tenho que fazer isso, a sua vida fica uma bosta. E minha vida tava uma bosta, eu tava toda doente, cheia de problema. Entendi. Sabe, igual que eu falei agora há pouco, reforçando aquilo que eu falei, que as pessoas tomam muito antipsicótico e daí elas fecham as mediunidades delas. Eu era essa pessoa, eu era viciada em Rivotril para dormir, eu não conseguia dormir, eu tinha muita ansiedade, muita síndrome do pânico, e hoje em dia vai fazer 5 anos, né? 4 já vai fazer 5 anos que eu nunca mais coloquei nenhum tipo de remédio para dentro de mim, nem psiquiátrico, nem remédio de dor, sabe, assim, nada. Eu tinha fibromialgia, eu tinha problemas renais muito frequentes, daí eu
me questionava, será que isso é realmente só a minha saúde? Porque quando eu ia no médico, eles não achavam nada nos meus exames. Meus exames são perfeitos, tipo, o exame de sangue, exame de urina, tudo normal. Não tinha nada que justificasse aquilo que estava acontecendo. E eu entendi essas crises como uma cobrança espiritual. E aí, depois que eu entendi que era uma cobrança espiritual realmente, e que eu falei, tá bom, caceta, vou aceitar vocês na minha vida, venham. Depois disso, a minha vida mudou completamente. Completamente. É como se fosse, assim, um negócio que eu realmente precisava fazer, todo mundo enxergava, menos eu. E aí, o que era esse negócio que eu precisava fazer, afinal de contas? Era usar isso que foi me dado, essa superdotação, ou seja, essa inteligência que realmente as pessoas acham que eu tenho muito mais do que eu acho que eu tenho, que também é uma característica do superdotado, ele nunca se acha inteligente. Era usar essa inteligência que eu tinha para ensinar para as outras pessoas, avisar para as outras pessoas que tá tudo bem elas serem assim, que não é doença, que o sobrenatural existe e que o sobrenatural tá te chamando para evoluir, para ser uma versão melhor de você. E depois que eu comecei a fazer isso, depois que eu comecei a trazer esses assuntos para o meu canal, é como se o universo tivesse falado assim para mim: ah, então você fez o seu contrato? Porque essa é a impressão que eu tenho, tá? A impressão que eu tenho é que eu assinei um contrato antes de entrar aqui e que esse contrato falou ali o que eu tenho que fazer. E depois que eu comecei a fazer, cumprir com o meu contrato, o universo falou assim: ah, então tá bom, então agora tudo que você quis, tudo que você sempre quis a vida inteira, nós vamos te dar, em troca pelo trabalho que você tem feito. E aí a minha vida começou a andar, tipo, vida pessoal mesmo, tá? De uma maneira muito rápida, assim. Eu vou falar pra você, a minha vida já era boa antes, no intuito de que eu sou casada com um homem maravilhoso, ele é ótimo. Às vezes eu falo assim, as pessoas falam, nossa, nem vou ficar fazendo propaganda do meu marido, que não é bom, né? Comparado com as coisas que eu vejo por aí, sabe? Com os homens que existem por aí, com as coisas que as mulheres passam e tal, meu marido é maravilhoso, ele é E assim, eu tenho uma família maravilhosa, sempre tive. Família, avós, pai, mãe, todo mundo da minha família é maravilhoso. Então, o que faltavam eram desejos do ego, realmente. Que não estavam sendo realizados. Eu acho que o que faltava é eu galgar mais essa pecinha, sabe? E quando eu entrei nessa vibe, nossa, principalmente da parte financeira, da parte de conquistas materiais, da parte de felicidade mesmo, sabe? E de calma. Eu acho que não adianta nada você ter todas as coisas do mundo, ser uma Kardashian da vida e não ter paz na vida. E pra mim foi exatamente isso. Depois que eu comecei a palavra em inglês é embrace, eu não sei como seria em português, depois que eu comecei a abraçar, pode ser, não sei, acho que não é a mesma coisa, abraçar essa espiritualidade e botar em prática aquilo que eu realmente precisava fazer, eu parei de ter pânico, eu parei de ter depressão, eu parei de ser uma pessoa doente. No fundo, era a espiritualidade falando pra mim: olha, eu vou te mandar essas doenças aqui pra ver se você se toca. Acorda, menina. Pra ver se você... E aí, nisso, eu comecei, com isso, né, eu comecei a poder não só transformar a minha vida, mas também comecei a poder transformar a vida das outras pessoas. Porque eu usei o meu caso para passar para outras pessoas aquilo que eu consegui fazer. Então, eu tenho o meu curso de finanças hoje, ele é um curso de finanças, ele tem tudo de finanças, matemática, financeira, tem sobre tudo que o mercado financeiro exige que você tenha. Só que o primeiro módulo dele é um módulo de resgate espiritual. É um módulo de resgate para você resgatar o seu verdadeiro potencial. Então tem tudo a ver com o que eu passei. O que eu estou ensinando no meu curso de finanças é o que eu vivi. Entendeu? É esse resgate com a mãe, é ir procurar a energia, porque a energia masculina é a energia do dinheiro, a energia feminina é a energia da multiplicação. Não adianta você ganhar dinheiro, se você não multiplica, você não tem o suficiente. Então eu tinha muitos problemas assim que eu precisava resolver. E aí eu resolvi, através dessa reconexão com aquilo que eu precisava fazer de verdade, e eu parei de ser doente. Então, para mim, fez sentido. Agora, se a pessoa que está ouvindo esse podcast está falando assim, ai, nada a ver, a Carol é louca, não faz sentido para mim, tudo bem.
Mas eu tô falando o que fez sentido para mim, respondendo a pergunta, é Mara, né? É Mara o nome da pessoa? Sim. Respondendo a pergunta da Mara, então. E você respondeu 2 perguntas. Você respondeu a pergunta da Mara e você respondeu a pergunta da Bárbara Rafael. Que já vinha em seguida? Já vinha em seguida. Gente, cada nick difícil de ler. Barbarella Faria, que é como você não enlouquece com tantas teorias. Você já respondeu as 2 perguntas. Não, na verdade, eu não enlouqueço por causa da superdotação. Eu acho que tem muitos gigas no meu cérebro e eu consigo armazenar tudo. Viu só como por você isso. respondeu 2 perguntas em uma só? Olha só. É que foi uma mensagem espiritual que chegou para mim, que chegou para mim falando que a próxima pergunta seria essa, mas não é. Brincadeira. Eu não conheço o tema dessa pergunta, confesso, não consegui ainda pesquisar, mas a gente recebeu essa pergunta, foi a primeira pergunta, na verdade, que a gente respondeu, que foi do Ian Jefferson Fox. Ele perguntou... Oi? Chique o nome, né? Ian Jefferson Fox. Adorei. Chiquérrimo. Assim, Carol, o que você acha do solipsismo? Eu acho que é assim que fala. Nossa, solipsismo? Eu não faço ideia o que seja isso. Também não faço ideia. Tem no Google. Do latim solos, ipse mesmo, solipsismo, entendido como conceito filosófico de que o mundo e o conhecimento estão submetidos estritamente à consciência do sujeito. Tá, entendi o que é. Não conhecia o nome do termo, mas eu já conhecia a expressão, talvez, mas não por esse nome. O que ele quis dizer é tipo assim, eu espero que eu esteja certo nessa interpretação, que o conhecimento que você tem, ele faz sentido apenas com o seu modelo de mundo. Então, por exemplo, o que eu falo faz muito sentido para mim, porque esse é o meu modelo de mundo, é a maneira com a qual eu enxergo o mundo, é através dessa lente, que é o meu consciente, né, que eu enxergo o mundo, mas que para talvez outras pessoas isso não faça sentido. Então, foi o que eu falei no final da pergunta anterior, que eu falei, se você está ouvindo isso fizer sentido para você, maravilha, mas se não fizer também, tudo bem. Eu acho que isso eu consigo explicar para você através de um ramo de estudo que eu adoro, que é a medicina germânica e a constelação familiar. Eu tenho curso das 2 modalidades e eu até uso na minha vida, eu uso para minha família, meus amigos e tal, que é assim... A medicina germânica, ela fala que as nossas doenças, elas aparecem graças aos nossos traumas, né? São eventos traumáticos que nós passamos durante a nossa vida e não tem hora para essa doença manifestar. Qualquer hora ela vai aparecer ali porque é uma maneira do seu subconsciente dizer que tem alguma coisa errada com você para você olhar para dentro. Então, a medicina germânica, ela fala que a doença não vem para te matar, ela vem para te mostrar o que está errado em você, para você fazer aquela análise, aquela autoanálise, perceber o que você precisa mudar e, por consequência, você acaba se curando das doenças. Já curei várias doenças com a medicina germânica e é impressionante essa ciência. Então, além disso, né, dentro dessa medicina germânica, existe uma coisa que fala assim, dentro do seu modelo de mundo, seu mapa de mundo. Porque modelos de mundo são diferentes. A gente está falando aqui, por exemplo, nós dois, nós somos pessoas diferentes, que tivemos experiências diferentes, as suas experiências não foram as minhas experiências, os teus traumas. Por mais que você me conte o teu trauma, se eu não passei por aquilo, eu não vou saber o que você viveu, entendeu? Eu posso empatizar, falar, ai, poxa, que barra, tal, mas eu não sei exatamente o que é aquilo. Então, cada um tem ali, dentro do seu modelo de mundo, os seus traumas, a sua vivência, enxerga a sua realidade de uma maneira diferente, né? E o que a medicina germânica fala? Ela fala que, através de um campo morfogenético, as pessoas tendem a se atrair. E esse campo morfogenético, o que é? Ele é uma teoria científica que foi postulada pelo biólogo Rupert Sheldrake. Esse cara, ele descobriu que seres com comportamentos parecidos tendem a se agrupar. Então, por exemplo, essa gravação desse podcast, ela é um exemplo de um campo morfogenético,
Porque você se interessa por esses assuntos, eu me interesso por esses assuntos, e quem está ouvindo também. Então, as pessoas, por um consciente coletivo, elas vão acabar caindo aqui e vão ouvir a gente. E então, essas pessoas, provavelmente, elas têm pensamentos parecidos, comportamentos parecidos e, por incrível que pareça, traumas parecidos. E eu vou te explicar isso através das pessoas que me pedem ajuda no Theta Healing. Eu sou terapeuta de Theta Healing já faz uns 6 anos. E o Theta Healing, o que ele é? Ele é uma cura de crenças negativas, crenças limitantes. Então, eu não vou conseguir tratar alguém no Theta Healing que eu não entenda 100% qual é aquela crença ou o que ela está vivendo, o que ela viveu, né? Qual é o trauma dela. E por incrível que pareça, pessoas que me pedem para fazer Theta Healing, elas vêm para mim com um problema que eu já tive. Então é aquela coisa assim, eu já tive, eu sei como resolver, eu vou te ajudar a resolver, por campo morfogenético. E eu tenho um amigo, que ele também trabalha como terapeuta de Theta Healing, que ele sofreu abuso na infância. E as pessoas que chegam até ele, mesmo sem ele falar absolutamente nada, ninguém sabe que ele sofreu abuso. As pessoas que chegam até ele, chegam com essa queixa de eu sofri abuso na infância. E para mim, nunca ninguém chegou com essa queixa de eu sofri abuso na infância. Por quê? Porque eu não sofri, então eu não tenho esse campo, eu não vou conseguir te tratar, eu não vou conseguir te ajudar. Como se conectassem, né? Exato. Então perceba que essa impressão pessoal que nós temos do mundo, respondendo a pergunta lá do moço com o nome chique, Ian Jefferson Fox. Ian Jefferson Fox. Respondendo a pergunta de Ian Jefferson Fox, a gente só consegue empatizar e conhecer as coisas através da nossa lente, né? E aí é por isso que o conceito pode ser o mesmo, mas as pessoas vão perceber esses conceitos de maneira diferente de acordo com as crenças delas, né? Emendando agora, assim, essa não é uma pergunta, tá? É só um elogio, que é o Real Lui 3 falou: Carol, você é sensacional, maravilhosa, amo seus vídeos, parabéns. Então, obrigada. Já temos um elogio. E aí, emendando esse elogio, tem uma pergunta até interessante, que é da Cristiane Abreu 58, que ela pergunta para você assim: um fato que você vivenciou e até hoje não acredita que aconteceu. Não acredita que aconteceu? Eu acho que foi quando eu era adolescente, que eu tinha saído para ir pro teatro com o Marcelo, né, que é meu marido hoje, e a gente voltou super tarde, a gente dependia de transporte público, naquela época a gente não tinha carro nem nada, e aí a gente teve que voltar a pé num lugar super perigoso, e tava cheio de uns noia no lugar, assim, sabe? Umas pessoas meio noiadas, que, tipo, super mexeria com a gente e tal. E aí, subindo a rua da casa do meu marido, da casa da família dele, né, no Brasil, a gente começou a perceber que esses noias estavam, tipo, muito perto da gente. E, de repente, no chão do lado esquerdo do meu marido, começou a subir um rodamuinho. Não tinha vento nenhum, tá? Era uma noite de verão. Tava um calor desgracento. Começou a subir um rodamuinho de vento. E esse rodamuinho, ele tinha cor, ele era bege. Era como se fosse uma manifestação espiritual mesmo, de um negócio que subiu do chão ali e fez um rodamuinho na nossa frente, bateu no meu marido. Tipo, ele falou que ele sentiu alguma coisa encostar nele, que ele deu um solavanco e veio pra perto de mim. E nisso, esse negócio fez tipo um puff, sabe? O rodamuinho fez tipo uma poeira e caiu no chão como se fossem partículas de glitter caindo. Então era assim, tinham várias folhas aqui ali. No Brasil a gente falaria que era o Saci. Que o Saci tá no redemoinho, né? Mas não era no interior nem nada, era no centro de São Paulo, assim, no meio da cidade. Esse negócio ele fez um e caiu. Então todas aquelas folhas que estavam no rodamuinho, elas se transformaram em pozinho e foram caindo, tipo, na nossa frente, um negócio muito louco. E tipo, eu não sei precisar pra você quantos segundos foi isso. Mas tipo, sabe aquela experiência que talvez foi rápida, mas do tamanho a experiência que foi, você ficou tão chocado que parece que passaram tipo muitos minutos? A gente ficou lá estático, eu e ele, olhando para aquela coisa ali se manifestar. E daí, nisso que virou esse pó, o Marcelo meio que se tocou do que estava acontecendo e falou: nossa, vamos correr, vamos sair daqui. E a gente saiu dali com uma sensação de: o que foi isso?
Tipo, eu não acredito no que meus olhos viram, sabe? E até hoje eu não sei explicar o que era aquilo. Eu não sei o que era, entendeu? Então, pra mim, foi com certeza. Agora você falando faz mais sentido. Foi uma coisa, assim, muito estranha que eu realmente vi. Você podia ter prendido ele na garrafa. Ai, mas eu não tinha uma garrafa ali na hora. Talvez eu devia ter prendido na bolsa, que era, acho que, a única coisa que eu tinha. Você tem que começar a andar com uma garrafa na bolsa. Ai, é verdade. Garrafas são ótimas para aprisionamento de entidades. Garrafas e corpos. O Ascensão Pop Nerd, olha, gente, é cada nome incrível, né? Ascensão Pop Nerd enviou uma pergunta bem legal, que era: o que a Carol de hoje falaria para a Carol do futuro? Do futuro? Do futuro. Se fosse para mim, eu falaria assim: socorro! Eu acho que eu falaria para a Carol do futuro assim: se tá ruim agora, imagina aí. Imagina no futuro se a gente tá nessa loucura agora. Sorte! Carol do futuro, boa sorte, porque aqui já tá foda. Aqui tá foda, imagina aí, socorro. Aí você só tá voando, porque aqui a gente tá terrível. Se bem que falaram que 2023 teríamos carros voadores e temos pessoas imitando ovelhas, né? Então, e se identificando como cachorro também, né? É complicado. Bom, gente, a gente teve várias outras perguntas. Eu tentei fazer o máximo de perguntas. Tem perguntas aqui que eu não vou entrar nelas, porque eu acho que não tem necessidade. Mas a gente agradece todas as perguntas, porque agora a gente vai falar sobre os avistamentos. Carol, por que ultimamente, de 2 anos para cá, a gente está tendo tantas evidências de vida fora da Terra, tantos avistamentos, mensagens, objetos encontrados, colisões? Por quê? Luzes no céu. Eu vejo essa história toda como a força das narrativas. Para mim, essa história dos alienígenas voltou com tudo, né, lá para o ano de 2019, ou seja, a televisão, a mídia, o Instagram, todo mundo começou a promover esse tipo de assunto, o que foi bom, porque eu estava nesse assunto, então me promoveu. Então eu acho que talvez eu até tenha feito parte disso, em algum nível, não sei exatamente em qual nível, mas eu fiz parte com certeza. E criaram-se narrativas em cima desse assunto, que era até então um assunto para doido, né? Tipo, viu uma ave, é doido. Viu um ET? Louco, coitado, precisamos internar. Então, eu percebi que existiu um reforço de narrativas por parte, primeiro, do governo, porque veio de lá. Então, o governo dos Estados Unidos começou a dar mais abertura para isso. Por consequência, as pessoas começaram a falar mais sobre isso, as notícias estão mais voltadas a isso. E aí, as pessoas, né, que não eram impactadas por isso até então, ou seja, aquela galera que realmente achava que era bobeira, que era não sei o quê, elas se deram a oportunidade para olhar para o céu. Sabe, deixa eu ver se isso é verdade mesmo. E aí começaram a olhar mais para o céu. E hoje em dia, como todo mundo tem seu dispositivo pessoal com câmera, as pessoas começaram a filmar as coisas que elas viram no céu. Na maioria das vezes, as coisas que são filmadas são falsas, tá? Não são OVNIs. São mais uma questão de desinformação mesmo. Tipo, a pessoa tá vendo, por exemplo, o trânsito do satélite do Elon Musk, que é o Starlink, e tá achando que aquilo é OVNI. Não é. Ou tá vendo um fenômeno natural, tipo queda de asteroide não, que é muito grande, né, mas meteorito. Entrou um meteorito na atmosfera, a pessoa filma. Ou tem uns caras fazendo paraquedismo noturno, que eles vão com chama mesmo para iluminar o céu. Isso aqui. Tem um balão, é OVNI. Não é. A maioria desses vídeos que você vê por aí são falsos. Mas não é porque a pessoa quer fazer um vídeo falso, é porque a pessoa não tem conhecimento mesmo, isso é natural. O conhecimento sobre esses assuntos vai vir aos poucos. Mas tem uns que são realmente muito impressionantes. Que você fala assim, nossa, realmente, isso aí não dá pra gente duvidar de que realmente seja uma tecnologia de outro planeta ou de outra dimensão. Então eu acho que é uma construção de narrativa, mas aos poucos isso tende a aumentar, sabe? E você acha que está próximo da vinda, na vinda deles, né? Do anúncio para a sociedade, tipo, gente, realmente existe? Não, né? Acho que não. Acho que não, porque
a gente está falando de uma sociedade que tem muitos dogmas, principalmente religiosos. Seria uma quebra muito grande da ilusão que existe aqui, e essa ilusão também é uma ilusão religiosa, e eu acho que o governo sabe que as pessoas não estão preparadas para isso, né? Tipo, eles criaram uma manipulação tão bem feita, principalmente na questão das religiões, que agora, para quebrar isso aí, nossa, são milênios de construções de narrativas. Mas eu acho que é um começo, sabe? Um começo dessa construção para preparar as pessoas. A verdade é que, por exemplo, se você falasse para um homem da década de 20 que cada um teria um dispositivo eletrônico que ficaria na sua mão, que você tiraria foto, que você se comunicaria... Ninguém acreditaria. Não acreditaria, acharia que você era uma bruxa e tal, e, enfim, você poderia até ser excluído da sociedade por falar um negócio desse. Então, essas coisas elas têm que ser aos poucos, em doses homeopáticas. E eu acho que essa construção dessa narrativa está servindo a esse propósito, sabe? Entendi. Vamos falar do Natal, porque você disse que vai destruir o nosso Natal hoje. É verdade, já nem lembrava do Natal sendo destruído. Então, não sei se você viu os últimos vídeos que eu postei no meu Instagram sobre o culto a Saturno e tal. Vi sim, inclusive você falou da aliança, não foi? Isso, Esse daí é só um exemplo de todas as coisas que a gente faz na nossa vida, que a gente acha que é natural, que são costumes, tradições, que são, na verdade, práticas ocultistas. E o Natal é uma delas, porque o Natal, ele não é o Natal cristão, igual a gente imagina que ele seja. O Natal cristão é uma apropriação da Igreja Católica de ritos pagãos, né, do passado. Então, eu vou falar sobre vários de maneira separada, mas eu vou começar sobre Saturno, porque Saturno, quando eu falei no meu Instagram que Saturno, que a nossa sociedade tinha um culto secreto a Saturno, as pessoas, principalmente as mais religiosas, elas tiveram um afastamento muito grande dessa informação. Tipo, eu não estou cultuando absolutamente nada. Se eu não sei que é um culto, então não é um culto. Não é isso que eu estou dizendo. Eu não estou dizendo que você está cultuando. Eu estou dizendo que por trás das coisas que você cultua, existe um culto a um deus antigo romano, que é Saturno. E os romanos, eles não eram católicos. Depois aconteceu lá depois das cruzadas e tudo, depois do século VI, depois de Cristo, que eles começaram a essa institucionalização do catolicismo, aí as pessoas começaram a enxergar por uma outra maneira. Mas os romanos, eles eram politeístas, eles tinham divindades para tudo, né? Da mesma maneira que os gregos também tinham, e os povos do passado também tinham, antes dessa catolização, cristianização do planeta Terra. Então, quando eu falo sobre culto de Saturno, é porque Saturno, ele é um planeta muito importante para as referências dos nossos antepassados. Primeiro porque ele é super visível à noite, então você não precisa ter um telescópio nem nada, só você olhar para o céu, você consegue identificar ele, que ele é grande, né? Saturno e Júpiter são dois planetas muito grandes e muito visíveis. Em determinadas épocas do ano eles ficam mais visíveis ainda, que é agora no fim do ano. E não sei se você já ouviu falar de uma festa antiga que tinha, uma festa romana chamada Saturnália. Alguma vez você já ouviu falar de Saturnália? Sim, já ouvi. Então, Saturnália era um desses eventos aí dos romanos, que era uma festa que os romanos faziam ao deus Saturno, ou seja, ao planeta Saturno. E essa festa, ela era exatamente nessa época de Natal. Essa festa de Saturnália era o Natal dos romanos. E era uma festa, que eu vou tentar falar de uma maneira delicada, sem estragar seu podcast. Era uma festa que tinha muito daquilo que começava com pu e terminava com taria. Tinha muita bebida, tudo, gente, tudo que vocês imaginam, assim, do mais anticristão tinha. Nada diferente de hoje em dia, né? Nada diferente, mas assim, o que aconteceu? Depois que a Igreja Católica começou a apropriar tudo, por que a Igreja Católica apropriava? Porque ela não conseguia destruir esses ritos, né? Era uma coisa muito forte, as pessoas continuavam propagando aquilo. Então, para não ter que destruir, eles apropriaram. E aí eles começaram a apropriar tudo. Eles descobriram nessa maneira da apropriação, a maneira de trazer aquilo que eles queriam, que era transformar tudo
em uma sociedade cristã, né, católica cristã, ortodoxa, enfim, cheia de dogmas. Então, o Saturnália é o primeiro deles que vem desse culto de Saturno. Então, quando a gente está comemorando o Natal, nas origens do Natal, a gente está fazendo um culto a Saturno. Infelizmente, desculpa te falar, né, você, meu querido amigo, que achava que era uma festa para o nascimento de Jesus, não é. Porque os dados históricos mostram que Jesus teria nascido entre abril e maio, e não necessariamente em dezembro. Então, existe uma diferença muito grande entre o Jesus cristão, o Jesus católico e o Jesus histórico. Então, eles apropriaram, falaram, vamos falar que é o nascimento de Jesus, aí todo mundo vai gostar, todo mundo vai comemorar. Então, Jesus nasceu abril, maio, né? Nasceu na primavera, não no inverno. E por que eles resolveram pegar todos esses rituais e falar que eram rituais de Natal? Por causa da mitologia nórdica. A mitologia nórdica, você sabe, de Odin, de Thor, de Loki. Os nórdicos, eles tinham várias festas que eles faziam nessa época do ano, principalmente no dia 21 de dezembro. Por quê? Porque 21 de dezembro era considerado uma data sagrada para eles. Era uma data onde existiam muitos portais e tal. E o que os nórdicos eles faziam, né? A mitologia nórdica, qual que era o tipo de celebração que eles tinham nessa época? Basicamente, eles se entupiam de cogumelo, e o cogumelo que eu tô falando é aquele Amanita muscaria, que é aquele vermelho de pintinha branca, o cogumelo do Mario, sabe? Ele é extremamente tóxico, tá? Um pedacinho dele já te faz ter alucinações bizarras e malucas. Então, era como se fosse a Saturnália dos romanos, era essa festa do dia 21 de dezembro dos nórdicos. Eles se enchiam de cogumelo, iam para floresta, acendiam fogueiras e faziam oferendas a esses deuses nórdicos. E aí, porque eles estavam chapadão de cogumelo, na floresta tem muito cervo, então tem muita rena lá nos países nórdicos. Eles começaram a ver o quê? Rena voadora. Então tá aí a origem das renas do Papai Noel. Elas não são voadoras de verdade, elas são frutos de uma alucinação causada por cogumelo. Por causa das cores do cogumelo, eles viam também na floresta uma entidade que vestia aquelas cores do cogumelo, branco e vermelho. E aí, daí então vem a figura do Papai Noel. Então o Papai Noel que a gente acredita, ele é fruto de uma alucinação de um cogumelo. É uma alucinação. Que a gente alucina as crianças até hoje. Que ele só aparece... Por que ele só aparece quando todo mundo dorme? Né? É muito estranho isso. É muito interessante. E assim, os duendes do Papai Noel também, criaturas da floresta, que você só consegue ver se você tiver muito chapado, né? O povo não fala que eu nunca usei nenhum tipo de cogumelo, nenhum tipo de droga, só as de farmácia mesmo. Mas o povo fala que quando usa não vê fada, não vê duende, uns negócios assim. Enfim, aí os duendes do Papai Noel entram nessa mesma mística e para piorar a situação... Tem gente que monta a árvore de Natal dentro de casa e se diz católico cristão e se diz de Jesus. Mas a árvore de Natal, ela não é de Natal, ela não é de Jesus. A árvore de Natal também é da mitologia nórdica. Por quê? Porque eles, nessa época do ano, eles enfeitavam o carvalho sagrado de Odin, que também é um pinheiro normal, mas o que acontecia? Teve um cara que ele foi para a floresta e ele viu uma árvore, essa é a lenda, tá? A lenda nórdica da árvore de Natal. Ele viu uma árvore toda acesa e tal, e ele achou aquilo muito bonito. Eu acho que eram vagalumes o que ele viu, né? Racionalizando o que ele viu, eu acho que eram vagalumes. Aí ele quis reproduzir para a família dele aquilo que ele tinha visto na floresta. Então o que ele fez? Ele pegou umas velas, né? Cortou um carvalho, ele pegou umas velas, levou para casa e enfeitou ali a árvore. Falou, olha, eu vi isso na floresta. E daí, então, começou essa tradição de enfeitar a árvore de Natal nessa época. Era um culto a Odin, né, o carvalho sagrado, você enfeita e você faz ali as suas oferendas para Odin. Tanto que essa lenda da árvore de Natal, a primeira árvore de Natal decorada da história é da Letônia. Você já ouviu falar? Tá lá em Riga, na capital da Letônia. Tanto que eu fui para Riga para fazer um evento, e aí quando eu cheguei lá, tem uma estátua da árvore de Natal, da primeira árvore de Natal decorada lá.
Mas Riga não é país nórdico, Riga é país báltico. Essa estátua que está lá em Riga, ela tá mais para essa questão da apropriação, sabe? A primeira vez que ela foi montada para essa questão cristã e católica foi ali em Riga. Então, o que a Igreja Católica percebeu? Ela percebeu que ela não ia conseguir destruir essa crença que o povo nórdico tinha nessa árvore do Carvalho de Odin. Então, o que eles fizeram? Eles associaram, eu acho que foi Santo Agostinho, inclusive, que fez isso. Ele associou o formato triangular da árvore à Santa Trindade e automaticamente levou para o catolicismo, falando a árvore de Natal é para comemorar. Porque se você for ver, o que tem a ver? Lá em Jerusalém tinha pinheiro? Não tinha. Não. Lá é um lugar super árido, né? No Oriente Não tem Médio. rena, não tem nada. O que tem a ver, gente? Vocês acham que na casa de Jesus, quando Jesus nasceu, tinha um pinheiro decorado? Não tinha nem pinheiro lá. No máximo um coqueiro. Aí eu concordo. Um coqueiro, um cacto, uma árvore de palma, né? Sim. Daquela que faz a date. Como é que é o nome da date? É aquela fruta lá. Ai, como chama? Deveria ter muitas oliveiras, né? Peraí, como é que é o nome de dates? Tâmara. Ai, desculpa, gente. Pensei em inglês, tô igual o Luciana Gimenez. Poderia ser uma tamareira decorada, aí faria mais sentido. Então, a gente tem que se questionar do motivo pelo qual a gente faz as coisas. Não simplesmente fazer as coisas por fazer. Eu lembro que quando eu gostava de enfeitar a árvore de Natal, hoje em dia eu não tenho mais saco, não. Mas quando eu gostava de enfeitar a árvore de Natal, as pessoas falavam, nossa, ela se diz ateu, né, ateia, mas ela tem uma árvore de Natal na casa dela. Pois é totalmente contrário. Se você se diz religioso, você não deveria estar montando a árvore de Natal, é o contrário. Então, a gente só faz as coisas por fazer, a gente não sabe nem por que a gente está fazendo, e cada uma dessas coisas que a gente faz no Natal, elas têm uma explicação. Uma explicação ocultista, uma explicação na magia, nos ritos mágicos do passado. E a gente só faz porque a gente, primeiro, acha legal, segundo, acha bonito, e terceiro, não questiona absolutamente nada. A gente vai no efeito manada, todo mundo tá fazendo. O povo alegre do Natal, entendeu? Ah, que delícia! Hoje vai ter muita gente desmontando a árvore de Natal. Então, eu acho que não, porque as pessoas, elas, primeiro, não acreditam, né, nessas coisas que eu tô falando. Acho que, a Carol viajou na maionese. Mas se você for ler, não precisa ficar com a minha informação. Vai ler, abre o Google, digita isso que eu tô falando, você vai confirmar que é verdade. Eu não tô aqui pra destruir a crença de ninguém, eu só tô falando a verdade. Carol Capel, montou ou não montou uma árvore de Natal? Esse ano não, no ano passado também não, mas eu já montei algumas. E eu sempre que eu monto no intuito de... A mesma coisa que o cara fez, ele achou bonito na floresta e trouxe pra dentro da casa dele, porque eu acho bonito. É por isso que eu monto a árvore de Natal, que eu acho bonito. Eu acho bonitinha as luzes, a decoração, mas a minha árvore de Natal é totalmente pagã, não tem nada de anjo, de santo, de imagem. Ela é uma árvore de animais, eu tenho decoração de animais. Porque eu entendo esse negócio da floresta. Então eu fui e comprei vários esquilos, vários cervos, vários bichinhos mesmo, coelhinho. E essa é a decoração da minha árvore de Natal, da floresta. Porque para mim faz mais sentido dentro do culto pagão, né, de enfeitar a sua casa, e até porque a gente está falando de uma época, né, que essa época do final do ano era uma época muito difícil para os nossos antepassados. Hoje já é difícil, porque é muito frio, não tem luz, principalmente lá nos países nórdicos, são pouquíssimas horas de luz durante o dia, então o pessoal realmente entrava em depressão. Hoje a gente tem gás para aquecer a casa, a gente tem luz artificial, mas naquela época esse povo não tinha nada. Então, eles faziam essas coisas no intuito de alegrar para eles, né? Trazer uma alegria para uma época que era extremamente escassa de comida, escassa de recursos, para ver se eles não morriam de fome, não morriam de tristeza. Com uma baixa grande de pessoas, né? Muitas pessoas morriam, né? De frio. Exato. Então, no intuito de... Eles faziam essas decorações no intuito de alegrar as casas deles. E a última vez que eu montei a árvore de Natal foi quando meu pai morreu, que era no intuito de alegrar a minha casa, porque minha mãe ia vir e a minha sogra também, e mais para ver se levantava o ânimo das pessoas. Agora, montar a árvore de Natal pelo Natal eu não comemoro, nunca comemorei, nem quando eu era criança, assim, era tipo uma coisa que minha família comemorava, mas eu nunca via muito sentido.
E corria do Papai Noel, eu sempre corri do Papai Noel. Eu não chegava a correr. É o velho do saco, corre, é o velho do saco. Você sabe que o presente também tem simbologias ocultas. Era justamente para isso, para alegrar as pessoas e tal, durante essa época que era tão... Mas não eram presentes igual que a gente dá hoje, tipo um iPhone, uma bolsa, não. Eram umas coisas assim, tipo velas, coisas da natureza, às vezes até um cogumelinho, por que não? A pessoa vê o próprio Papai Noel e os duendes com a rena voando, né? Sim, afinal de contas ela tem que ter a experiência completa, não é? Eu quero um cogumelo desse. Olha, eu não recomendo, viu? Porque ele é bem tóxico mesmo, você pode sofrer uma reação forte. Tenho medo. Eu tenho medo da ayahuasca, imagina desse cogumelo. Eu acho complicado. Sendo estudante, né, e formada em neurociência, eu acho essas coisas muito complicadas. Perigosas até, né? Perigosas, Pessoas. Tem que ter muito cuidado. Ai, gente, que delícia esse Natal aqui com a Carol. Esse Natal destruído. Natal assim, destruído com a esse dona. Natal pagão. Não, mas engraçado que o Gilberto teve aqui na Convenção das Bruxas. E aí, ele até falou disso. Ele falou assim, não, mas você sabe que o Natal é muito da bruxa, né? Aí eu falei assim, opa! Agora você sabe. Que a gente tem que desmistificar o Natal, que não sei o que. Tá aí, Carol, pra desmistificar o Natal pra gente. Que assim, acabou com o sonho das criancinhas. Acabou o Jingle Bell, gente. Tem vários vídeos no meu canal sobre isso, aí tá mais aprofundado, né? Eu fiz aproximadamente uns 4 anos atrás vídeo sobre isso. E aí tá mais aprofundado. Quem quiser pesquisar lá e assistir. E lembrando que você pode seguir a Carol tanto no Instagram. Ela tá em todas as redes, né, Carol? Sim. Até nas que eu não gosto, eu tô. A Carol está em todas as redes. Eu não sei como ela consegue. Eu tenho 2 redes e enlouqueço. Ela está em todas as redes sociais. Falei isso essa semana no outro podcast que eu participei, que as pessoas acham que eu sou extremamente ocupada e que tudo isso dá muito trabalho, que eu sou uma pessoa enlouquecida, que eu tenho secretária e funcionários trabalhando para mim. Não sou essa pessoa, não sou super ocupada. Pelo contrário, eu trabalho só 15 dias por mês, mais ou menos, e no máximo umas 7 horas por dia. Então, não ter, que assim, é uma questão, rede social é uma questão de planejamento. Se você se planejar e entrar num fluxo, você consegue alimentar 50 redes sociais no mesmo dia, tranquilamente. Eu não tenho planejamento, eu sou uma pessoa sem planejamento nenhum. E é isso, se você quiser maratonar os vídeos, porque você vai ter vídeos para maratonar durante 30 anos, né, Carol? E você vai ter muito vídeo para maratonar. Carol Capel Oficial, né? Você vai esquecer de fazer qualquer coisa ruim da sua vida só assistindo os meus vídeos. Carol Capel Oficial? Oficial é o Instagram, né? Que até pouco tempo não era oficial, por isso que eu tive que colocar o oficial para as pessoas me encontrarem. Mas nas outras redes é Carol Capel, só Carol Capel sem o oficial. Nas outras redes eu não sou oficial. Se quer manter informado sobre as teorias e as conspirações do mundo, a Carol, ela é o principal nome. O resto é tudo cópia, viu, gente? Tudo. Toma cuidado, porque o resto muita gente cópia. Pega seu conteúdo e reposta, né? Tipo, pega faz pronto, de novo... Né? Faz de novo e finge que é dele, né? Eu já percebi assim, isso. Tipo, no dia seguinte já, não deixa nem o cadáver esfriar, sabe? Não, e não muda nem as suas falas. Fala exatamente o que você fala. Não muda nem a capa. Pega a exata capa do meu vídeo, o título do vídeo pega igual. Tá bom pra você? Meu Deus, é horrível isso, né? Isso é péssimo. Enfim, e vamos chegando ao final desse episódio. Tão esperado por vocês, tão pedido por vocês e por mim também, porque assim, eu começo nervoso com o coração na boca e termino sorrindo, porque ela voltou, Dona Carol, gente. Espero que vocês tenham gostado desse bate-papo hoje. Foi bem bacana, bem simples, bem gostoso para esse Natal que está chegando de 2023. E a gente tem um encontro marcado na semana que vem. Não esqueça de seguir a gente lá no Spotify, deixar suas 5 estrelas aqui no Instagram, Sócio Paranormal, para nos ajudar a trazer pessoas incríveis como a Carol também aqui. Lá no Instagram você também pode indicar o seu convidado, indicar o seu tema, falar, traz a Carol de novo, e eu vou mostrar para ela volta.
E lá no YouTube, no Sociedade Paranormal no YouTube, aí é aquele lance de blogueirinho que eu não sei falar, tá? Curta, comenta, compartilhe, ative o sininho, acho que é isso. Você já sabe, né? Então faça isso tudo para ajudar a gente e siga a Carol Capel também nas redes dela. Nisso tudo a gente vai ficando por aqui. Obrigada, Carol, mais uma vez por ter dedicado o seu tempo pra gente. Convite. Eu tô meio mole hoje, gente. Peço até desculpas. Que eu tô com um pouco de dor, assim, muscular, que ontem eu fiz muito exercício. Então eu tô meio mole porque eu tomei remédios. Carol, fitness. Não, eu sempre faço, mas eu fiz uma cirurgia e aí eu fiquei 1 mês sem fazer, né? Exercício. E aí ontem eu voltei, sabe quando você volta, assim, com aquela força do martelo de Thor? Fui eu. E aí eu fiz 70 minutos de exercício, mas eu nem percebi. Eu tava assistindo um filme e eu fiquei pedalando, assim, mas eu acho que o corpo não estava muito bem acostumado, é isso? Aí me deu uma distensão na coxa, aí eu tomei um remédio forte, porque realmente tá doendo. Então eu tô meio lesada, assim, gente, nem sei se falei coisa com coisa aí, espero que sim. Não, foi incrível, foi incrível, foi incrível, inclusive do Natal, foi perfeito. Ah, que bom, maravilha. Então a cognição tá funcionando mesmo com o remédio. Tomei um anti-inflamatório fortíssimo. Feliz Natal pra você, Carol. Não posso esquecer de falar isso, mesmo sendo comemorando. É sempre bom, né? Energias positivas são sempre boas. Saúde, sucesso, paciência com o povo chato na internet. Olha, já viu? Tem que ter. E a gente se encontra na quinta-feira que vem com mais um convidado incrível que vai me ajudar a desmitificar os mistérios da nossa raça. Lembrando que eu te espero na semana que vem. Fiquem com Deus e até mais, gente. Tchau! Tchau, gente!